Mas quem tá aqui é ela, minha amiga querida, nutricionista, ela que é referência na área, Fernanda Paulucci. Saudade de você, Também. Fê. Adoro quando a gente vem combinandinho sem combinar, tá vendo? É verdade. Olha lá, ó. Hoje você veio falar de um assunto muito legal, acho que até pouco explorado, né? Pensando na questão de inflamação. A gente fala muito de inflamação. Aí me deparo com o seguinte tema, inflamação de baixo grau. Aí pensei mas espera aí. Como é que uma inflamação chamada de baixo grau pode ter um poder tão forte, tão grande, sistêmico, tão silenciosa, né? e tão devastadora. Esse é seu assunto de hoje. Bem-vinda. Resolvi falar desse assunto, que é um dos assuntos mais falados aí em congresso, né? Que é a inflamação de baixo grau. Então, trouxe também estratégias aqui nutricionais que a gente pode incluir na nossa rotina para reduzir esse inflame aí, né? Que é um envelhecimento acelerado. Então, o inflame está relacionado com o surgimento, o aumento de marcadores inflamatórios, né? Decorrentes de maus hábitos alimentares, maus hábitos de vida e que pioram processos metabólicos no nosso organismo, degradação celular e levam a gente a ter, de fato, as doenças crônicos degenerativas que são comuns. Alteração de glicemia, predisposição a ter o diabetes, por exemplo, alteração aí do colesterol, né? Placas nos vasos sanguíneos e até mesmo coisas comuns, que é aumentar o nível de ansiedade, presença de depressão por conta de neuroinflamação. Então, o inflame, ele é o que causa aí todas essas doenças. É uma cascata. É uma cascata aí. Agora, por exemplo, você comentou, então, uma inflamação de baixo grau. O início, como você disse, silencioso, a gente até vai colocar algumas características aqui para o pessoal de casa, às vezes é aquele momento que você percebe que não consegue atingir alguns objetivos, mas quando de repente você faz um exame de sangue ou outros exames ali, não detecta que tem alguma coisa envolvida. É meio isso? É mais ou menos isso. Quando começa processos inflamatórios sutis no nosso organismo, muitas vezes os exames estão normais. Às vezes dá umas deficiências de alguns micronutrientes, mas a gente não tem marcadores ali para dizer, nossa, tem uma alteração significativa da insulina, da glicemia, ou do PCR, ou da ferritina, ou do fibrinogênio. Então, a gente não tem coisas tão para dar um diagnóstico. Entendi. Só que o nosso paciente, ele vem com sinais e sintomas aí persistentes, que aí a gente vai colocar no PowerPoint alguns dos sintomas que as pessoas podem começar a notar, né, no dia a dia. Que você já vai desconfiar. E que a gente começa a perceber que a pessoa está entrando nesse inflame. Então, só vamos retomar para o pessoal de casa, que eu sei que o público gosta disso também. Quais seriam os marcadores inflamatórios que a gente tem quando a gente dosa no sangue? A gente tem vários. A gente tem, então, o PCR, que é clássico, o fibrinogênio, a ferritina, a homocisteína, o próprio ácido úrico também, as enzimas hepáticas. Então, a gente tem várias formas de analisar aí processos inflamatórios. E pensando a nível intestinal, a gente tem basicamente no hemograma eosinófilos, monócitos. Então, a gente consegue investigar se essa pessoa está mais ou menos inflamada. Então, gente, tudo isso, a lista é grande, mas às vezes os exames podem estar normais e já está o processo. Tem os sintomas. Vamos colocar na tela, então. O primeiro que a gente tem, Álcia. Vamos ver, a gente tem aí duas imagens para mostrar para vocês. Vamos lá para as causas, então. E já a gente coloca os sintomas para vocês se identificarem. Então vamos lá. Fê, alimentação inadequada. Isso. Então a primeira coisa que a gente vai falar é sobre alimentação aqui hoje, mas a gente tem outros fatores, que é o estresse. Então muitas horas de trabalho, muitas horas de treino, por exemplo, sem descanso, um sono ruim, um sono picado, o próprio sedentarismo pode levar a esse inflame, infecções repetidas ou maltratadas, alergias ou intolerâncias alimentares, aí você persiste em colocar o alimento que provoca isso, ou o próprio alérgeno, né? A parte de desbiose intestinal e desbiose oral, ontem até fiz um stories falando disso, e exposição, coisas simples, tabaco, álcool, poluentes. Gente, com esse tempo seco, então, a gente tá nesse ambiente aí, né, favorável para produzir o inflame. A gente está inserido nessa bolha do inflame. E claro que a gente vai dar dicas aqui de como diminuir esse impacto, porque impossível conseguir zerá-lo, né, Fê? Impossível. Então, é isso que eu queria comentar. A inflamação, ela é natural do nosso organismo e ela é responsável por conter aí, né, situações agressoras, seja vírus, bactérias, poluentes. Então, é natural, a gente precisa dessa reação natural
para a gente sobreviver. O que não pode, a gente ter essa reação do inflame constante, sistemático, né, associado a esses maus hábitos. Então, aí a gente vai potencializar e aí a gente vai propiciar o processo de degradação aí dos nossos órgãos, das nossas células, dos sistemas, né? Quando a gente está mais inflamado, os receptores hormonais não trabalham bem. Então, a gente pode ter, às vezes, alteração do padrão de testosterona, do padrão aí do hormônio tiroidiano, e isso refletir num ganho de gordura corporal, redução da massa muscular, né? Eu falei da depressão e ansiedade. Quando a gente está mais inflamado, a gente também propicia essas doenças aí, tanto psiquiátricas quanto neurológicas. Olha só. Né? Então, às vezes a gente está tratando lá com remédio para ansiedade ou para um surgimento de uma depressão, enquanto o paciente está com uma desbiose importante, está comendo errado, está faltando micronutriente, está produzindo muita inflamação, né? Porque na nossa microbiota, esse extravasamento de toxinas, de bactérias, né, faz com que a gente aumente esse inflame, Entendi. esse leaky gut, né, esse espaçamento entre as células intestinais. E o mais interessante é que num primeiro momento, como você disse, né, parece mais fácil entrar com a medicação, entrar com algo ali para a questão da ansiedade, sendo que às vezes o início tem que ser aqui, tem que ser na mudança, fazer a mudança, né, do estilo de vida. Uma das coisas mais faladas no congresso foi a presença dos poluentes, mas principalmente dos aditivos alimentares, conservantes, né, corantes, o quanto que isso impacta no inflame, como que o nosso corpo não consegue lidar, né, e fica uma carga de toxina que o corpo tem que tentar biotransformar, produzindo muito radical livre, né? Então isso sobrecarrega e usa muito de micronutrientes importantes do nosso organismo. Tá certo. Vamos para a próxima tela então, que aí sim a gente vai falar um pouquinho dos sintomas. Vamos e lá. aí, né, eu acho que muitos vão se identificar, não com todos, mas de repente com alguns deles, Sim. né? Esses sintomas são clássicos no consultório, que é a parte de inchaço, dificuldade em emagrecer, a TPM exacerbada com a presença de cólica, dor de cabeça e alteração de humor, né, bem severa. Uma tristeza sem causa, então não aconteceu nada e a pessoa está sempre com o humor para baixo. Falta de energia e falta de disposição, letargia, isso é muito comum, principalmente pós-Covid. Concentração e memória diminuído, então todo mundo é unânime essa reclamação. É verdade. Presença de acne na pele, alergias de pele, alergias das vias respiratórias também. Digestão ruim e fezes sem padrão, ou muito constipada, ou intestino muito solto. E dores nas articulações, dor de cabeça, dor muscular. E vamos pensar, o início do inflame, às vezes você não se recupera do treino. É verdade. Ou quando você lesiona, você acha que você exacerbou no treino, na verdade, muitas vezes você lesionou por excesso de inflamação, excesso de radical livre. Não, isso que você está colocando aqui é mais comum do que a gente imagina. São relatos clínicos, certo? São coisas básicas. Esse é o início, antes da gente chegar no exame de sangue. Puxa vida. Aí depois, quando pega o exame, você vai me contar daqui a pouquinho o que normalmente vem modificado e vem mostrando que sugere ainda mais a inflamação. E, claro, o que a gente deve explorar e o que a gente deve retirar. Sim. Vou lá e já volto. Fernanda Paulucci, nossa nutricionista, hoje contando sobre inflamação de baixo grau. Começa silenciosa e dá um problema danado. A gente mostrou aqui alguns sintomas e eu acho que todo mundo vai ter pelo menos uns 3 ou 4 no mínimo dessa lista que você colocou, né? E um dos sintomas também clássicos, né? Porque quando o paciente chega no consultório, ele quer emagrecer. Então, o fato de você estar sobrepeso, estar obeso, significa que você já perdeu aí esse controle sobre o inflame, né? Já não está sendo, essa inflamação, ela já não está mais te ajudando, né? Entendi. Então, você está realmente com reações inflamatórias mais exacerbadas. Isso dificulta o controle de peso, favorece o acúmulo de gordura abdominal, por exemplo, né? Faz com que você não tenha uma imunidade tão otimizada, uma detoxificação tão otimizada. Então, tudo prejudica até a nossa performance durante uma atividade física, se você está mais inflamado. Aí te pergunto, homens também estão no pacotão, homens, né? Porque e mulheres. Você colocou TPM e tal, ansiedade. Sugere homens que iguais. Mulheres acabam tendo, né, mais queixas, mas os homens também estão... Os dois estão sujeitos a isso. Acho que as mulheres identificam também mais fácil. E por conta das oscilações hormonais femininas, né, por conta da menstruação, então perde sangue, perde ferro. Então as mulheres tendem a ter mais sintomas.
tá? Então as mulheres são mais delicadas nesse aspecto, são mais sensíveis ao estresse e inflamação. Vamos falar dos alimentos, então? Vamos falar dos alimentos. O que o Congresso ali está... Então, foi, né, dito, e a Fê sempre traz em primeira mão. Isso já vem, é um tema que já vem sendo comentado há muito tempo. Tudo gira em torno da inflamação, então as doenças surgem a partir de processos inflamatórios. Certo. Só que a gente tem uma alimentação que pode ser menos pró-inflamatória. Tá? A gente nem usa a palavra anti-inflamatória, né? Uma acerola sozinha, ela não faz nada. Um kiwi sozinho não faz nada. É verdade. Mas a junção, né, de hábitos alimentares, mais plant-based, mais com uma característica a partir de folhas, verduras, frutas, né? Você pode consumir proteína em pequena quantidade, não tem problema, mas mais plant-based, mais em vegetais. Então vai garantir redução de processos inflamatórios. E uma dieta com uma característica mais mediterrânea também pode produzir uma redução dessa inflamação em até 30%. Olha que maravilha. E eu gosto de quando você vem, você capricha, né? Olha quanta coisa linda, olha que mesa maravilhosa que tá aqui. Né, que tudo aqui é gostoso, mas infelizmente a gente tem uma tentação, é tentador, principalmente no inverno, da gente buscar alimentos mais de pacotinho, mais quentinhos, um bolinho. É natural, todo mundo tem vontade, até a Nutri aqui, eu sempre falo isso para o paciente, todo mundo tem. Só que a gente sempre tem que doutrinar, né, o nosso hábito de, eu quero comer um bolo, mas eu tenho uma pera aqui, eu tenho uma pitaia, eu tenho um kiwi, o que eu vou comer agora de tarde? É se forçar a comer sempre o saudável. Tá? Porque vontade todo mundo tem. E proteínas de origem animal? Como é que a gente coloca aí nesse pacote? Vamos lá. Aumentar o consumo de proteínas animais, né? Existe aí um relato realmente de aumentar processos inflamatórios. Então, a gente precisa excluir as proteínas animais? Não, a gente reduz o consumo, a quantidade e aumenta a quantidade de vegetais, de folhas e de frutas. Então, a gente precisa ter pelo menos almoço e jantar com porções de folhas escuras, folhas roxas e porções de legumes. O que acontece é que o brasileiro faz o alface e tomate com cenoura só, né? Come o arroz e o feijão e não coloca legumes. Ou quando come legumes, come uma abobrinha só. E deixa de diversificar. A gente sabe que quanto mais diversificado for o teu consumo de vegetais, maior vai ser sua saúde. E a distribuição da gordura nesse processo inflamatório? Então, que gordura a gente deve priorizar e o quanto a gente tem que equilibrar disso? A gente pode priorizar gorduras boas, principalmente a partir do azeite, né? Então, o azeite faz parte da estratégia aí mais anti-inflamatória para o nosso organismo. A gente pode colocar as castanhas, as sementes, né, que são oleaginosas, então elas têm aí a presença não só de minerais, mas de fitoquímicos, de fibras pré-bióticas e dessas gorduras mono e poliinsaturadas, tá? Então pode incluir. O que a gente deixa de lado são as gorduras trans, gorduras saturadas e principalmente a forma como a gente faz a cocção dos nossos alimentos. Então não deixar o alimento tostar, formar crosta, porque isso faz produtos de glicação avançada e aumenta aí o inflame. Esse chazinho é do quê? Os chás entram como estratégias para a gente colocar ao longo do dia anti-inflamatório. Eu trouxe o master, que a gente sempre fala, que é o chá verde. Mas não é para ser abusado, tomar 1 litro, né? 1, 2 xícaras no máximo durante o dia já está excelente. Se você não gosta do chá verde, você pode tentar um matcha, que o matcha você pode acrescentar numa bebida vegetal, de amêndoa, de castanha, e que também tem uma ação aí mais anti-inflamatória. Agora no frio dá pra gente utilizar bastante a cúrcuma no formato de golden milk, que é aquela bebidinha quente. Gostoso. Usar especiarias como canela, por exemplo, gengibre. Então, abusar das especiarias, cravo, gengibre, cúrcuma, açafrão, então tudo isso para melhorar esses processos inflamatórios. O urucum tem sido falado muito, né? Hoje já tem encapsulado, que é o geraniol, que tem uma super ação anti-inflamatória, uma ação aí sobre as nossas mitocôndrias, tá? A gente tem... Pode fazer chá também, né? Sim. Outros micronutrientes que a gente pode falar é magnésio, zinco, selênio, que estão presentes nas oleaginosas, complexo B presente, por exemplo, na banana, na aveia. A vitamina C, mas não é a vitamina C sintética, a vitamina C no formato natural, então caju, pitanga, acerola, tem muita vitamina C
para inibir aí os radicais de hidroxila, que são super deletérios no nosso organismo. Que são as fontes dessa vitamina C que não naturais. Sempre utilizar as fontes de vitamina C natural, Olha aí isso, abundância na nossa rotina. Vitamina C não tem só nas frutas, tem nos folhosos escuros. E os folhosos escuros tem aí a fonte de magnésio, de complexo B. Então a gente utilizar, né, dessa abundância de vegetais e de micronutrientes, de ervas, por exemplo. Isso aqui é tudo. Então, ao invés de eu usar aquele tempero pronto, usar temperos que tenham glutamato, dá preferência às ervas naturais, muito bom, às especiarias naturais, abusar de alho, cebola, alho poró, por exemplo, né, que tem tem compostos aí como quercetina, sulforafanos, né, que vão trabalhar a imunidade, detoxificação e inflamação. Perfeito. E tem perguntinha já. Então vamos lá. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Adri. Beijo. Entrei na pré-menopausa desde dezembro. Eu não consigo eliminar nada de peso, ganhei gordura abdominal e sinto vários desses sintomas. Posso estar inflamada ou é da pré-menopausa? Qual exame fazer para saber? Olha que interessante, né? A gente vê muito nos congressos aí relacionados à menopausa, também é uma coisa que vem muito forte. E o que eles relatam é que alterações hormonais, elas podem sim deixar o seu organismo mais inflamado. Mas a gente tem que pensar que maus hábitos pioram a ação dos receptores, a ação de fígado, de baço, renal, né, a parte de detoxificação, a parte de intestino e também pode deixar a gente mais inflamado. Então, os dois lados, ter alteração hormonal pode deixar a gente mais inflamado e maus hábitos pode gerar alterações hormonais também. Tá? Então, a gente precisa cuidar dos dois lados. Talvez fazer uma modulação hormonal junto com um médico especialista, né? Mas principalmente mudar os hábitos alimentares. Mas eu já como saudável, então vamos intensificar em alguns alimentos específicos. Folhosos escuros, a família das brássicas. Então, para as mulheres que estão na menopausa, a família das brássicas é maravilhosa. E principalmente as fontes de ômega 3. Então, a linhaça, que tem o fitoestrógeno. Então, a gente pode pensar também no inhame, que tem fitoestrógeno. Então, a gente pode utilizar esses alimentos. Tem uma ação mais anti-inflamatória e também vai ajudar a equilibrar esses hormônios. Pode procurar também um médico especialista para fazer todo esse check-up. E arrumar a alimentação. Com o nutricionista, certo? Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada. Não deixou o nome, mas eu vou chamar de Su. Tá, Su? O que fazer quando o intestino está inflamado e refletindo no estômago? Então, ela já deve ter um sintoma, né? Uma queixa já no estômago. Complexo, né? Porque a gente primeiro... Sempre eu vou bater na tecla. A gente tem que mudar o nosso perfil de alimentação. A gente tem que identificar se tem alimentos mais alérgenos, né, nesse seu hábito alimentar. A gente tem que identificar se tem mais bactérias patógenas, maior presença de fungo nesse microbioma. Né? E aí a gente tem que fazer a retirada dos alimentos alérgenos, trocar por alimentos mais saudáveis, melhorar o processo de digestão, fazer a remoção, às vezes, de bactérias mais patógenas, de fungos, e a gente pode utilizar essas ervas. Então, incluam essas ervas, como manjericão, alecrim, tomilho, orégano, eles têm uma ação reguladora de microbioma. Que legal. E digestiva e é fácil, né? também. É gostoso detox. E fácil, Exato. Né? Então, abusem, né? Os chás também têm esse perfil de fazer essa regulação. E as frutas, que são riquíssimas, não só em fibras, mas em compostos fenólicos. Então, tem ação prebiótica. Mas é importante, se você tem essa inflamação intestinal, é importante buscar um profissional, né? Um nutricionista, porque acho que nós realmente sabemos tratar o intestino, né? Para identificar por onde começar esse tratamento da inflamação do intestino. Tá certo. Até para ver se alguma doença autoimune. Sim, às vezes até celíaco, né? Doença, para a gente investigar. Alguma sensibilidade com glúten. Eu vou colocar mais uma perguntinha, aí você responde essa perguntinha e gostaria que você encerrasse falando de atividade física. Vamos falar. Onde entra nessa questão? Será que nos ajuda ou será que demais nos atrapalha? Eu acho maravilhoso. Vamos responder. Essa inflamação está relacionada com síndrome metabólica e diabetes? Sim, é o começo de tudo. Aí para ganho de peso, aumento de resistência à insulina, aumento da oxidação do LDL, desse colesterol, formação de placa. Então, de fato, ter maus hábitos, tanto de vida quanto maus hábitos alimentares, vai gerar aí uma facilidade, uma predisposição aí de expressão de genes inflamatórios, expressão de genes mais obesogênicos e acúmulo de gordura corporal.
E encerrando, que eu só tenho, tipo, alguns segundos, atividade física. A atividade física moderada, ela sempre vai reduzir a inflamação. Quando a gente faz atividade física muito extenuante, aeróbia, a tendência é aumentar as interleucinas. Tá? Então, ela gera, assim, mais interleucinas. Por isso que a gente tem que ter alimentação para equilibrar esse processo inflamatório. Mas uma atividade física moderada, ela tem uma ação menos pró-inflamatória. A atividade física, por exemplo, triatlon, a corrida, ela vai inflamar mais a pessoa. Então, vai precisar de mais estratégias ao longo do dia, de suplementação e alimentação para regular isso. Tá certo, minha amiga. Tem que caprichar nesse nível. Eu tento, porque o outro lado eu não consigo diminuir. Então, eu tento com as armas que temos, né? Mas pauta linda, a mesa ficou maravilhosa. Eu vou deixar o contato. Fernanda Paolucci é nutricionista, referência na área. Mandem mensagens e quem quiser entrar em contato com ela, o telefone da clínica é o 3884-7612, 3884-7612 e o Instagram, @doutora, abreviado, Fernanda Paolucci.nutri, @doutora, abreviado, Fernanda Paolucci.nutri. Amei te ver, tava com saudades. Adorei. E obrigada sempre pela essa mesa linda, Sim. viu? Isso enche os olhos, eu acho que dá mais vontade ainda de começar, né? Sim. Beijo.